Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje você vai conhecer mais sobre a Finlândia, as parcerias da Fevale com as universidades de lá e, claro, algumas curiosidades sobre esse país gelado. Aqui no estúdio com a gente a Mariana e o Lucas, além, claro, do Rafael e do João no Skype, que estão lá no Canadá. Fique com a gente! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. Na Finlândia existe bem mais do que frio. Confira agora algumas curiosidades. O nome oficial do país é República da Finlândia e a sua capital é Helsinki. A Finlândia já fez parte da Suécia e da Rússia. A independência veio em 1917. Itsenäisyys tai kuolema. As línguas oficiais são o finlandês e o sueco. Agora, algumas curiosidades sobre esse país gelado. Existem 3 milhões de saunas no país para um total de 5 milhões e 400 mil habitantes. Segundo a versão europeia, o Papai Noel mora na montanha Korvantunturi, na Lapônia, que fica na Finlândia. A nação tem um campeonato de arremesso de celular. O prêmio para o vencedor é, vejam só, um celular novinho. Na área da música, o estilo mais popular por lá é o heavy metal, e uma das bandas mais famosas é a Nightwish. O país é o primeiro no ranking mundial de educação. A expectativa de vida é de 80 anos. No norte da Finlândia, o inverno dura até 7 meses e cerca de 120 dias do ano o sol não se põe. 2/3 do país são cobertos pela floresta boreal, uma vegetação típica de lá. Na Finlândia, existem 187 mil lagos e 180 mil ilhas. E se você gosta de um friozinho, pegue o próximo voo para lá e, como bônus, assista ao famoso fenômeno da aurora boreal. Uma das coisas que mais me impressionou sobre as curiosidades da Finlândia é que lá tem 3 milhões de saunas para 5 milhões de habitantes. Vocês chegaram a visitar alguma delas? Sim, eu visitei pelo menos 2, mas sauna pra mim não. O apartamento que eu morava tinha uma sauna dentro do banheiro. E eu tentei usar 2 vezes, mas não curti muito não. Eles têm meio que uma lei pessoal deles, assim, toda quarta e sábado é dia de sauna. Eles dizem que o bom da sauna é, tipo, tu fica lá muito, muito, muito quente, aí depois tu toma um banho gelado ou vai, sei lá, rolar na neve, por exemplo, e daí o que eles dizem de sensação é que tu sente todas as células do teu corpo explodindo. Mais ou menos isso. Mas é verdade que eu fiz isso daí. Ai, gente, e tu também fez isso, né, Rafael? No vídeo que tu mandou pra gente. Eu fazia toda quarta-feira. Eu tinha uma sala no meu prédio também. E aí, eu gostava muito de fazer sauna, assim. É bem relaxante. Tu fica naquele calorão, daí tu toma uma ducha gelada, ou pula no lago, sei lá. Eu vi também que na lenda europeia o Papai Noel mora na Finlândia. E tu foi visitar lá, né, Rafael? Como? Eu não ouvi a tua pergunta. Papai Noel que mora na Finlândia. Na o Papai Lapônia. Noel? Sim. Eu fui lá 3 vezes, na verdade. Eu fui uma vez com os meus pais e outras 2 vezes fui com amigos lá da Finlândia mesmo. Mas tem uma casinha, tem personagens Toda fantasiados. uma vila, é muito legal. Não, é um tem negócio uma muito vila inteira, assim, a Santa Claus Village. Eles assim em finlandês também. É como um parque. É um parque. É como a Disneyland, mas é pro Papai Noel. É isso aí. E são muitos turistas que vão pra lá? Sim, basicamente a cidade de Rovaniemi é basicamente a economia deles gira em torno do Papai Noel e desse turismo do Papai Noel e tudo mais. E quando vocês foram lá, tinham lugares temáticos, muitas fotos, assim, tinha que nem nos shoppings aqui do Brasil, o trono do Papai Noel, tudo isso. Sim. Tudo levado ao extremo. Só que é um pouco maior. É um pouco maior, uma casa inteira, assim.
E daí tu vai, daí tem uma fila, daí na fila tu vai passando por, teoricamente é o eixo da Terra, porque teoricamente o Papai Noel controla isso para poder entregar todos os presentes no Natal. Tem toda Uma ciência. todo um jogo ali que os caras fazem pra... É bem legal, bem legal. O inverno dele é de pode ir até 7 meses e tem dias que é muito estranho. É um dia muito longo no verão. Mas é que amanhece. depende da região da Finlândia também. Mais pro norte, lá onde fica Rovaniemi, por exemplo, no inverno o sol não nasce por um determinado número de meses. E no verão é o contrário, o sol não se põe. E lá em Tampere, onde eu morava, por exemplo, o dia era curto, assim, era 4 da tarde e já estava noite, por exemplo. E no invernão, assim, o dia nasce lá pelas 10, 11 horas da manhã, mais ou menos. Mas tem dia ainda. Mas quanto mais pro norte, mais tem essa diferença. E o que vocês acharam, assim, de mais diferente quando estiveram lá? Diferente? Acho que as pessoas em si, assim, elas têm um jeito, assim, de te olhar, de conversar, assim, eles parecem mais reservados, assim. Às vezes os nossos professores estavam dando aulas para os finlandeses e o Rafael e eu, assim, de vez em quando a gente perguntava alguma coisa e tal. Mas os finlandeses não, eles ficam quietos ali, eles não perguntam nada mesmo se eles têm dúvida e ficam quietinhos. Estão todo mundo na sua, assim, sabe? Mas eu achei que eles são assim no geral, assim, porque fora da aula a gente ia conversar com eles também, eles eram bem reservados, assim. Não, sabe, eles são reservados. Eu acho que talvez eles sejam um pouco tímidos, assim, mas eles são super educados. Demora um tempo, mas eles vão conversar contigo. Todas as vezes que eu precisei, sei lá, abordar um estranho na rua pra pedir informação, sei lá, se eu tava perdida, coisa assim, ninguém deixou de me ajudar. Eles me levavam até o lugar, quase me levavam pela mão, assim, sabe? Não... Eles só são mais na deles. Muito prestativos, então. Prestativos. E como foi isso pra ti, João? Que tu fez um intercâmbio lá no ensino médio já e depois voltou pra Finlândia. É muito diferente? É uma cultura realmente muito, muito diferente. Historicamente, eles não tiveram o histórico de imigração que a gente teve no Brasil. Então, é uma cultura que eles ficaram ali entre eles durante milhares de anos, sabe? A história da Finlândia é muito interessante. Eles encontram resquícios da civilização finlandesa desde já faz 5.000 anos que tem gente ocupando o território ali. E mesmo se eles fizeram parte da Suécia, fizeram parte da Rússia, eles não se misturaram realmente, assim. Então ficou meio que uma cultura assim meio cristalizada, sabe? Então, quando eu cheguei lá a primeira vez, no ano 2000, nessa época tinha muito pouco imigrante. Então, só de eu andar na rua, assim, com cabelo preto, olho preto, o pessoal ficava me olhando passar, assim, parava tudo, sabe? Era muito engraçado, mas engraçado e não ao mesmo tempo, né? Então, isso realmente foi um choque, assim, ter que lidar com isso. Não tinha muita gente que falava inglês, então eu tive que me virar ali com o inglês meio quebrado e tentar aprender finlandês, porque eles são muito respeitosos do espaço privado alheio. Eles falam muito numa coisa que é o espaço físico do ovo, assim, eles imaginam que ao redor de ti, tu de pé, olha para os teus pés, tu tem que imaginar meio que um ovo. Então, na tua frente vai ter, tipo, 60 centímetros e atrás uns 30, assim. Então, esse é o espaço físico que tu tem que respeitar. Tu tá no elevador, tu tem que ficar do lado da pessoa, mas, né, naquele espaço do ovo tu tem que respeitar. Então, tem vários detalhezinhos, assim, que são interessantes, que são bem diferentes e tu começa a apreciar depois de um tempo, assim, que tu tá lá. Mas vou admitir que realmente não é fácil. Mas foi diferente pra ti ter feito o ensino médio, depois da tua graduação, ter voltado pra lá? Pois é, a questão da volta. Então, quando eu voltei a segunda vez, eu já entendia finlandês. Eu tinha minha família eu voltei para Tampere, também foi a mesma cidade que eu estudei no ensino médio, então eu já conhecia um pouco as pessoas. Não foi um choque tão grande, assim, sabe? Eu já conhecia, né? Então foi mais fácil, mas mesmo assim, na questão de socialização, ali sair em bares e tentar fazer amigos, isso ainda foi uma coisa assim que mesmo depois de 5 anos lá, no final da minha estadia eu falava assim, eu adoro a Finlândia, é talvez o melhor país do mundo,
segundo a minha opinião, né? Mas se integrar 100% nessa cultura, para mim, é praticamente impossível, porque eu gostaria de morar em um lugar onde as pessoas são um pouco mais calorosas, essa coisa toda que a gente tem muito no Brasil aí, que eu sentia muita falta. Né? Talvez por causa do frio, eu acho que o pessoal fica mais em casa, fica mais na sua, assim, não sei se tem... Pode ser que tenha uma relação até, ou a falta de sol também, né? Sim, já que a gente tá falando frio, a gente vai mostrar os vídeos que tu fez agora, Rafael. A gente vai mostrar pra vocês agora. Muito, muito legal. Something deep inside your screams, and there's this voice within your head keeps telling you, yeah, things already said. Feels like it started again. And under this moon, suddenly you know feelings here will. They'll stretch until they show, but the tide is turning. I did it! A gente pôde ver, Rafael, que tu se divertiu muito pulando o lago, então, né? Sim. A gente já volta a falar disso. Agora a gente vai para um rápido intervalo e em seguida você vai conferir, conhecer mais sobre a Pina e o Alexei, que eles são finlandeses e estão fazendo um trabalho lá no Campus 1 da Fevale. Fique com a gente já volta. O check-in está de volta e agora você conhece 2 intercambistas que estão estudando aqui na Fevale e fazendo um trabalho voluntário no Campus 1. Confira! I dream of a life that I only know, moving pictures, sound bites, fed to me through years of wanting, longing for that spotlight. The teachers from here asked if we were interested to come here and talk about our countries and our culture, and then I thought that it would be really interesting to talk to Brazilian teenagers and see how they are like. The kids are really interested to hear about other cultures and how are things different in Finland, for example. The students with special needs, they study together with other students from the class. I think it's very cool. I haven't seen anything like that before. That doesn't exist, this kind of thing in Finland? I don't think it's popular. I think in some schools they might have the same system, but usually I think kids with special needs have their own classes separately from other students. So this was also new for me too, that the students with special needs are in the same class with others. But yeah, I would say Brazil is very different from everything I have seen in Europe so far. It's really a pleasure for me to explain them what my culture and country is about. There are not so many exchange students in this town, so we're all together, like a big group, good friends, and like so on. Like a family. Like the family. At start it was a bit challenging for me because I have always used to live alone or with my family. I have never had flatmates before, but I think it's going pretty well. It's interesting to see different habits. I also realized that I would like to have an international experience. Here comes the biggest difference of the educational systems because the Russian one is slightly isolated. You don't have an experience in working with different nationalities. While in Finland, we have a lot of group work, and I work with all kinds of nationalities. And I think an international experience in the 21st century is the most significant factor in business life.
a Pínia e o Alexei, logo quando eles foram fazer essa visita, eles foram convidados para falar da cultura deles. O Alexei, que é da Rússia, foi estudar na Finlândia. Vocês tiveram algo similar quando vocês estavam estudando lá? Eu não tive. É que, na verdade, a universidade onde eu estudava recebia muitos alunos internacionais, então não tinha como fazer isso para todos os alunos. Ou eu também, ninguém também me pediu para falar com os finlandeses também. Eu não sei se eles teriam essa abertura assim de receber os outros alunos de outros países para aprender sobre a cultura deles, sabe? Eu acho que seria um pouco diferente. Até esse negócio do apadrinhamento e tutores e tal. Eu tive um tutor lá, mas não era esse trabalho que nem o grupo que nós temos aqui, que todo mundo é amigo, se conhece e sai junto, por exemplo. Mas vocês tiveram algumas dificuldades, principalmente vocês que fizeram intercâmbio, de dividir quarto e apartamento e viver com outras pessoas que não são da família de vocês? Eu morava com mais 4 meninas, cada uma de um lugar diferente, assim, uma holandesa, uma da Itália, uma do Uruguai e uma do Cazaquistão. E daí eu tinha uma flatmate, que era uma italiana, além das outras que tinham outros quartos e tal, mas foi bem tranquilo, assim. Inclusive encontrei elas recentemente quando eu fui viajar a trabalho, foi bem legal. Foi um ganho, assim, bem grande da viagem. Eu acho que é muita mistura, que, né, como os intercambistas que estão aqui, é México, é Chile, é Finlândia, tudo muito diversificado, é muita mistura cultural. Mas como foi pra ti, Lucas, que foi lá com o trabalho de pesquisa? Lá nesse curso que a gente fez lá, era uma integração ali da Fevale com uma universidade alemã de Strasbourg e mais os finlandeses. E ainda tinha um espanhol lá no meio. Então a gente se misturava todo mundo ali, a ideia era mesmo misturar todo mundo. Mas a gente não conseguiu comentar muito assim da cultura, a gente foi mais focado no estudo ali, nos projetos e foi isso mesmo, assim. Mas deu para conhecer um pouco, eles nos ensinaram, os alemães nos ensinaram até uns jogos lá, um fim de semana que a gente foi num lago lá, eles nos ensinaram um jogo lá. Os finlandeses também comentaram algumas coisas da cultura, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns professores também. E foi bem bom isso daí, assim. A gente conseguiu se integrar bastante. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei só 2 semanas lá. 2 semanas só? Mas aproveitei o máximo possível, né? Também pulou no lago? No lago não, na neve sim. Na neve sim? Na neve sim. Mas como foi pra ti, João, que lá no ensino médio você dividiu o quarto com alguém ou morou sozinho com a tua família? Naquela época, foi no meu primeiro intercâmbio, eu morei numa família finlandesa. Então, realmente, eu tinha 3 irmãos finlandeses, 2 mais velhos que já estavam na universidade, irmãos entre aspas, né? E um irmão mais novo que ia na mesma escola que eu, no ensino médio. Então, foi uma experiência de imersão assim bem intensa. E nessa questão, vocês dois são primos. Você quis ir para Finlândia, Rafael, por causa do que o João tinha te contado? Como foi isso? Olha, mais ou menos. Na verdade, eu tava meio de saco cheio já da minha rotina no Brasil, e daí eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu lembro que ele tinha morado lá, daí eu conversei com ele, perguntei como é que era, falou que era legal e tudo mais. E daí eu peguei e descobri que a Fevale tinha essa interação com a RAMC e eu fui. Então, e tu tinha comentado com a gente ontem que tu dividiu um apartamento com outras pessoas. Eles também se tornaram família pra ti? Sim, eu converso com eles até hoje, né? Eu morei com 2 gregos, um de Luxemburgo. Eu não sei como é que fala a pessoa que mora em Luxemburgo. Luxemburgo. Aí depois, no segundo semestre, morei com 2 alemãs, um alemão e uma finlandesa. E eu converso com todo mundo até hoje, gente. Tinha muito amigo ainda, assim. Até eu consegui viajar um pouco lá, quando eu tava lá, e no primeiro semestre, por exemplo, no segundo semestre eu ia pra casa dos meus amigos, assim, quando dava no final de semana, de vez em quando, pra visitar um outro país e tudo mais. Eu acho que essa questão, tu tá distante da tua família e tu acaba criando uma nova família ali, né? Eu passava a maior parte do tempo com a galera ali, eu tinha o meu quarto,
Só que eu nunca ficava só no meu quarto, eu ficava não tinha sala no apartamento, tinha só uma cozinha com uma mesa, assim. Aí nós ficávamos sentados ali, conversando fiado, sei lá. Aí conhecia um pouco da cultura deles também, conversava muito sobre, por exemplo, na crise na Grécia que estava acontecendo, tentar entender um pouco também. Eu conheci bastante gente da Rússia e Ucrânia também, e aí, na época estava essa história da Crimeia com esse conflito aí, então a gente conversava sobre isso também. Então tu aprende muito mais, que só a cultura do lugar, né, do país. Todo mundo está passando mais ou menos pela mesma coisa, né? Os imigrantes ali, os estrangeiros, meio isolados, então acaba se juntando e o pessoal se ajuda, né? Dessa maneira aí. E é um outro ponto de vista que tu acaba conhecendo da situação também, né? Com certeza. Sim. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo e em seguida a gente vai mostrar para vocês a história da Ana Maria, que ela fala 7 idiomas e está fazendo a pesquisa de mestrado dela aqui na Fevale. A gente já volta. O Check-in está de volta e agora você vai conhecer a Ana Maria. Ela trabalha com circo social e veio no ano passado fazer um intercâmbio aqui no Brasil. Esse ano ela voltou para fazer mais uma pesquisa de mestrado. Você vai conhecer a história dela agora. Eu sempre eu estava muito interessado para outras línguas, outras culturas também. Acho que muitas crianças, quando estamos crianças, temos estes pensamentos, eu queria trabalhar com circo, esta uma artista de trapete ou outras coisas. Eu tinha este sonho também. Na Finlândia, quando tu vai fazer circo na escola de circo, é mais ou menos caro, mas eu pensei, eu não tenho dinheiro. Mas tem outras possibilidades para fazer circo também. Começamos para fazer malabarismo com fogo, com meus amigos. Depois, eu estou aqui. Temos uma competição com minha mãe. Agora, eu acho que tínhamos 27. Por exemplo, aqui na Latinoamérica, Brasil, Uruguai, Peru, Argentina. Lá na Europa, por exemplo, alemão, sueco, República Tcheca, Espanha, eu fui para a Índia, Tailândia também. Para mim, Brasil é número 1. Brasil? Por quê? Porque eu adoro língua português brasileiro. Para mim, aqui, pessoas é muito legal. Eu estou fazendo uma comparação com como mídia está usando entre das atividades de circo social. No circo social, circo é usando como uma ferramenta para trabalhar com pessoas com problemas diferentes. Por exemplo, na Finlândia estamos fazendo circo social com pessoas que têm deficiência, problemas mentais, pessoas que estão na pressão, com pessoas de idade, com imigrantes. Aqui no Brasil, circo social é fazendo mais com excluídos, sim. Por exemplo, crianças que moram na rua. Circo, quando tu vai fazer um erro é sempre uma possibilidade para uma nova coisa mais boa, especialmente circo social, porque circo social inclui este pensamento de circo, especialmente para pessoas que têm problemas, que têm uma ideia, eles não vão sobreviver à sociedade, eles têm um pouquinho outro pensamento depois. Trabalhamos com circo social com autoestima de pessoas. Mas eu fiz um pouco pesquisa quando eu estava aqui fazendo meu intercâmbio e depois eu voltei agora porque eu queria fazer umas observações também e continuar com entrevistas com pessoas. Eu acho legal que tanto no caso da Ana quanto do Alexei e da Pini, eles estão fazendo um trabalho social aqui na Fevale, sem ganhar nada.
Como foi essa experiência para vocês lá fora? Vocês viam muito trabalho social na universidade, na escola? Chegaram a ver alguma coisa? Eu não cheguei a participar de nada, não soube também. Porque eu tava lá, eu não sei se eles têm mais essa facilidade, essa disponibilidade de tempo para ir fazer esse trabalho, porque as aulas aqui na Fevale e no Brasil são comuns à noite, né? E na Finlândia eu tinha aulas diversos horários, assim, durante o dia. Então eu tava a maior parte do tempo ou em casa estudando ou não na universidade. Então não cheguei a conhecer nenhum projeto nesse estilo. Mas se você escutou, provavelmente já escutou do Alexei e da Pini o trabalho que eles fazem aqui. Eu vi por causa do site da Fevale, por exemplo. Eu vejo sendo divulgado no Facebook da Fevale fotos deles nas aulas com crianças. Até, eu acho que essa semana a Berenice participou também de um. Isso eu acho bem bacana, assim. Mas eu não tive essa experiência lá. Nenhum aluno estrangeiro foi lá me contar como é que era e ninguém me pediu também para participar. Mas como foi a questão de conhecer outras pessoas, histórias diferentes? Por exemplo, a Ana, ela trabalha com circo, é uma coisa que a gente não espera exatamente. O que vocês encontraram mais de diverso lá, assim, de cursos que vocês nunca pensaram? Eu acabei ficando muito pouco tempo lá para conseguir, assim, conhecer mais pessoas, assim, desse tipo. Fiquei mais focado no curso ali também, não consegui ver muito disso. Vocês ficaram lá 2 semanas, mas o Rafael tinha me comentado antes que ele te indicou uns lugares para ir lá. Que lugares tu foi? Ah, sim. Bom, algumas cidades ali mais próximas, né? Como a gente não tinha muito tempo para viajar, assim, mais distante, sim. A gente foi ali para Hamelina, que é uma cidade bem perto ali de Riihimäki, onde nós ficamos. Que daí já é maior, né? Porque Riihimäki é uma cidade bem pequenininha ali, só tem mais o campus ali mesmo, até muita gente vem ali para estudar e depois vai para suas cidades até. Mas a gente foi para Hamelina, para Helsinki, em Vanta a gente deu umas caminhadas também, mas só perto ali, não consegui ir muito longe. Mas tem muito lugar ainda para visitar lá. Mas tu quer voltar? Tem muita coisa para ver ainda. E vocês, João e Rafael? Vocês comentaram antes, tu principalmente, Rafael, que conheceu pessoas e foi visitando a casa deles, assim. Na Finlândia, teve um lugar específico que tu gostou mais? Olha, eu fui pra Kittilä. Lá foi um dos lugares que eu mais gostei, assim. Era bem no norte, bem acima de Rovaniemi. E a gente alugou uma cottage. Como é que... Uma cabana. Uma cabana. Uma cabana lá na floresta, assim, daí... Aí ficamos lá, fazia hiking, consegui ver a aurora boreal lá. Foi bem legal, assim, daquele lugar eu gostei bastante. Para mim, mais ou menos a mesma coisa. Morando em Tampere, é uma cidade meio grande, sim, e é uma cidade bem legal, mas realmente quando tu vai mais para o norte da Finlândia, onde tem a natureza um pouco mais virgem, assim, especialmente no inverno, tudo coberto de branco e numa cabana feita de madeira, assim, na frente de um lago, aquilo ali é meio quase paradisíaco, assim, mesmo se soa estranho, porque não é praia, é mar, né? mas é muito bonito. É um outro mundo, né? Completamente oposto daqui. Mas como voltou o finlandês de vocês 4? Aprenderam algumas palavras, assim? Eu fiz 2 disciplinas bem básicas, assim, que eles chamavam de curso de sobrevivência em finlandês. E na época eu me dava bem, eu conseguia, sei lá, me virar nas aulas e tal, mas como eu não pratiquei depois, obviamente, que eu voltei, então já perdi quase tudo, mas eu me virava, assim, eu sabia me apresentar, chegar nos lugares que eu precisava, mas não, tipo, a minha vida lá era em inglês, não em finlandês, por exemplo. E eu acho que foi como o João disse, a primeira vez que você foi mais difícil, não tinha tantas pessoas que falavam inglês, mas hoje já facilita, né? Exatamente, a primeira vez foi realmente bem difícil para encontrar gente. Eles estudam na escola desde, acho que, os 7 anos de idade, se não me engano, então eles têm contato com o inglês, mas não usam muito, então a fluência no falar fica um pouco comprometida, assim, mas eles entendem, sabe, tu te vira bem. Isso em 2000, né, 2001. Na segunda vez já estava bem mais fácil.
e o pessoal falava mais, o mundo já estava mais globalizado, né? Mas como eu trabalhei na Finlândia durante quase toda a minha estadia lá, eu tive que aprender. E trabalhei em finlandês e tudo, mas realmente é uma língua muito difícil e só para eu conseguir começar a ter conversas assim mais básicas, bem simples, sabe, falar sobre notícias, levei 1 ano de curso intensivo. Então realmente é um desafio grande. E tu pode dar uma palhinha pra gente de alguma frase em finlandês? Tipo, my name is, uma coisa assim, bem básico. No kyllä voin puhua. Voin selittää, että mun nimi on João Carlos Andrioli. Asun Canadassa. Nossa! Gente, foi muito bom ter vocês aqui no Check-in hoje, mas o nosso tempo tá acabando. Muito obrigada por terem participado. Uma ótima estadia para você aí, Rafael, que vai voltar logo pro Brasil, tá no Canadá. Até mais, gente. E o Check-in fica por aqui. Mas você pode conferir todos os nossos programas no nosso canal do YouTube e se manter atualizado na nossa página do Facebook. Até a próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.